Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Eu sou o professor Israel e chegamos à aula de número 13, também conhecida como última aula. A aula de número 13, o título é Ordenanças para pregar o Evangelho. Eu sempre digo no começo dessas gravações, essa aula ela é gravada para te ajudar no seu estudo da Palavra de Deus. Por isso é muito importante haver uma certa dedicação da sua parte. Reserve um tempo para ler o texto bíblico, reserve um tempo para ler a sua revista e reserve um tempo para assistir essa aula. E enquanto você estiver assistindo essa aula, você precisa saber que ela tem uma estratégia muito própria. E na descrição do vídeo existem 3 informações para auxiliar você no seu aprendizado. Primeiro, ao cronograma da aula, a maneira como estou organizando o conteúdo para explicar para vocês. Segundo, há uma aula-atividade que serve para a verificação do aprendizado. Assim que você terminar de assistir essa aula, eu recomendo que você faça as 2 aulas-atividades. Por fim, há também um fórum onde você pode deixar as suas dúvidas ou seus comentários. Em tempo oportuno eu estarei respondendo cada um de vocês. Bom, eu quero começar explicando para vocês o cronograma da nossa aula. Essa aula está dividida em 3 sessões. Na primeira sessão, eu quero então explicar para vocês o contexto literário de Mateus 18, 20. Na segunda sessão dessa aula, eu quero então explicar Mateus 18, 20. E por fim, eu quero encerrar essa aula fazendo algumas aplicações. Como falei, aqui embaixo na descrição do vídeo, se você estiver no celular, é só apertar em cima da palavra mais, que vai aparecer a descrição do vídeo. E aí você vai encontrar todas essas informações que eu estou lhes dizendo aqui, tudo bem? Começando então a primeira sessão, eu quero explicar para vocês o contexto literário de Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20. Para fazer essa explicação, eu queria ler com vocês 2 versículos. Eu começo com o versículo 16 para nos situar dentro do contexto literário. Leia comigo. Então, os 11, e veja que são 11, porque um deles é o Judas, que é o traidor, e tirou a própria vida. Então, os 11 discípulos partiram para a Galileia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Aonde os 11 apóstolos, que aqui são chamados de discípulos, estavam, e o texto diz que eles precisaram fazer uma viagem. Veja, eles precisam sair, partir de um lugar para ir para a Galileia. Onde eles estavam? Depois que Jesus foi preso, julgado e condenado, e veja, isso aconteceu em Jerusalém, esses discípulos se escondem e eles estão em Jerusalém, na região próxima a Jerusalém, né? No domingo de manhã, as mulheres vão ao túmulo para terminar de arrumar o corpo de Jesus, que havia morrido na sexta, mas depois das 18 horas elas não poderiam continuar o trabalho. Elas provavelmente compram material para terminar o sepultamento no sábado depois das 18, e domingo de manhã, quando elas vão ao túmulo, lá elas encontram um anjo que dizem para elas que Jesus ressuscitou. Junto com essa notícia da ressurreição, há uma ordem para essas mulheres para que elas procurassem esses discípulos que estão ali próximo da região de Jerusalém, né? E que esses discípulos voltassem para a Galileia, para onde Jesus disse que os encontraria. E essa é uma viagem com cerca de 170 quilômetros. É isso que o versículo está narrando para a gente. Eles estão saindo daquela região de Jerusalém, próximo de Jerusalém, e estão indo em direção à Galileia para encontrar com Jesus. O versículo de número 17
narra para a gente o momento em que eles se encontram com Jesus. Leia comigo. Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Você consegue perceber o nítido contraste que aparece neste versículo? Primeiro a gente vê a fé desses 12 discípulos. Eles fizeram a viagem de volta à Galileia, quase 170 quilômetros, crendo que encontrariam Jesus. Mas o texto acabou de dizer para a gente algo muito particular. Alguns deles duvidaram. E aqui nós temos essas duas reações de maneira muito nítida, né? Enquanto alguns o adoram, outros duvidam. E este paralelo ele é interessante porque mostra desde sempre um tema que vai ser muito explorado por Marcos e que aqui em Mateus está sendo apontado como realmente um problema dos discípulos e dos apóstolos. Existe uma frequente incredulidade nesses discípulos, mesmo depois da ressurreição. Mesmo depois da ressurreição, estando ali diante de Jesus, alguns deles duvidaram. Mas, afinal de contas, o que significa essa dúvida que eles tiveram, mesmo depois de terem visto Jesus? Eu quero então ler com vocês um comentário que explica para a gente o que é esta dúvida que eles sentiram. Quando Pedro falhou em andar sobre a água e exibiu apenas um pouco de fé, em Mateus 14:31, Jesus perguntou a ele: por que você duvidou? Não é que ele duvidasse do poder de Jesus, mas que ele hesitou ou estava incerto. Na verdade, isso resume o motivo da pouca fé em Mateus. Hesitação no meio da adoração é um paradoxo bem conhecido pela maioria dos crentes. Certamente os leitores de Mateus se identificariam com o problema. Você percebeu esse finalzinho aqui? Os leitores de Mateus? Hesitação no meio da adoração parece ser um problema para aqueles primeiros discípulos e, em certa medida, também é um problema para hoje. Apesar de reconhecerem Jesus como Senhor e adorarem Jesus, o cristão pode muito facilmente oscilar a sua fé em Jesus. E é isso que significa a palavra duvidar. Mesmo vendo Jesus ressuscitado, houve indecisão, houve pouca fé. O que Jesus vai dizer para esses discípulos a despeito de tudo que tem acontecido aqui? Eles já fugiram, se esconderam e agora ali diante de Jesus ressuscitado, parece que a incredulidade ainda toma conta deles. Veremos na segunda sessão então o registro deste momento em que esses discípulos se encontram com Jesus e Jesus falando pela primeira vez com ele. Vamos lá? Começando então a segunda sessão, eu quero explicar para vocês o Evangelho de Mateus, versículo de número 18 até o versículo de número 20. Eu começo então com o versículo 18. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Já que os discípulos hesitam em sua fé sobre quem é Jesus, e aqui nós estamos falando de alguns deles, né? Mateus começa apresentando aqui a identidade de Jesus. Há dois aspectos da identidade de Jesus que são apresentados nesse texto, para que não haja mais hesitação nem para os leitores e nem para aqueles discípulos que estão ali diante de Jesus. O primeiro aspecto da identidade de Jesus aparece no versículo 18, que tem a ver com a sua onipotência. O segundo aspecto de Jesus vai aparecer no versículo 20, que tem a ver com a sua onipresença. Eu queria então explicar cada um desses aspectos para você perceber que, diante da dúvida, o que o autor do Evangelho segundo Mateus está fazendo é mostrando a identidade de Jesus para que não haja mais em nenhum deles essa hesitação.
para que não haja mais essa indecisão e nem essa falta de fé. Bom, eu começo então com o versículo 18. Jesus está se apresentando a eles, e Jesus aqui no versículo de número 18 se aproxima e diz a esses discípulos que toda a autoridade. Isso aqui é interessante porque o que Jesus está dizendo aqui para esses discípulos, como primeira fala depois da ressurreição, neste encontro, é que ele recebe uma autoridade absoluta. E essa autoridade é absoluta sobre o céu e é uma autoridade absoluta sobre a terra. Sim, isso mesmo. Isso significa que Jesus recebeu poder que foram dados pelo próprio Deus, porque a palavra autoridade significa isso. A palavra autoridade é um conceito abrangente relacionado a poder, que aqui, fazendo referência ao céu e à terra, indica o status divino que Jesus possui. Jesus tem autoridade celestial, tanto no céu, como Jesus tem autoridade aqui na terra. Então Jesus tem autoridade celestial e Jesus tem autoridade na terra. A autoridade celestial no céu ficou um pouco de pleonasmo, né? Foi pleonasmo, desculpa. Então Jesus tem autoridade celestial e Jesus tem autoridade na terra. Exatamente porque Jesus tem essa autoridade, ele vai dar aos seus discípulos uma ordem no versículo de número 19. Veja aí comigo. Portanto, e esse portanto aqui nós já entendemos, né, em outras aulas o que significa. Já que ele tem essa autoridade, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por causa de quem Jesus é e por causa da autoridade que lhe foi dada, Jesus está dando a esses seus 11 seguidores, que são mencionados aqui, os 11 apóstolos, uma missão. Eles devem ir fazer outros discípulos para Jesus. Eles devem ir dizer a outras pessoas sobre quem Jesus é. Jesus é o Senhor. Jesus possui autoridade nesse seu reino que chegou. Além deste anúncio da chegada do reino de Deus em Jesus, eles também devem convidar as pessoas a fazerem parte desse reino. O reino não apenas chegou, como também está convidando pessoas para fazerem parte do reino, se tornando súditos do rei. E aqui no caso, o rei Jesus. Caso essas pessoas decidam seguir a Jesus e fazer parte do reino de Jesus, essas pessoas devem obrigatoriamente serem batizadas. Veja, é Jesus quem faz do batismo um componente essencial do discipulado. Nos evangelhos, o batismo está relacionado com o arrependimento, porque a pessoa reconhece que existe um modo de vida digno, que não é a maneira como ela está vivendo, ela se arrepende pela maneira como conduzia a sua vida, decidindo viver de forma diferente. No versículo 20, que daqui a pouco eu vou explicar a vocês, nós vamos ver qual é este novo padrão de vida que o discípulo de Jesus, que o súdito deste reino deve viver. Mas antes de chegar lá, no novo padrão de vida que vai ser estabelecido para essas pessoas que se arrependeram da forma como viviam e reconhecem que há um padrão de vida mais excelente, Jesus faz a essas pessoas uma informação importante. Vocês devem batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E há pelo menos 2 motivos porque Jesus está dando esta ordem. Primeiro, porque o evangelista Mateus, que escreve esta biografia, ele tenta colocar Jesus em pé de igualdade com Deus e com o Espírito Santo. Também porque ele reconhece que Jesus é que é o Senhor deste reino que chegou. Jesus é Senhor deste reino que está sendo implantado. Por isso que esta fórmula
essa fórmula batismal que está sendo posta aqui, ela é colocada muito mais como intenção de revelar a identidade de quem é Jesus. Ele é todo-poderoso. Então vocês batizem em nome de Jesus porque ele está em pé de igualdade com Deus. Além de estar em pé de igualdade com Deus, este Jesus é Senhor deste novo reino que chegou e está sendo implementado. No versículo de número 20, nós veremos então como é que devem viver essas pessoas que aceitaram fazer parte desse reino e que se submeteram a isso, sendo batizados e compreendendo que há um modo de vida diferente do modo de vida como elas viviam. Veja comigo o versículo 20. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Além de dar aos seus seguidores a missão que eles devem ir fazer discípulos para Jesus, e batizar esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Jesus também dá a esses seguidores o ministério de ensino. Eles devem ensinar os novos discípulos o quê? As ordens que Jesus deu para eles. Há duas coisas aqui que eu preciso destacar sobre a questão do ensino e dessas ordens que Jesus está reforçando aqui no ministério de ensino que está sendo dado aos seus discípulos. Primeira coisa, o ensino aqui ele possui um aspecto prático. E por que nós dizemos que o ensino possui um aspecto prático e não é meramente intelectual? Porque o que é que eles devem fazer com este ensino? Eles devem obedecer. Então veja que eles são ensinados e este ensino não é para formação intelectual, não é para torná-los inteligentes. Este ensino são ordens para serem obedecidas. Porque as pessoas que aprendem as ordens de Jesus devem obrigatoriamente obedecer às ordens de Jesus. Mas há um outro aspecto do ensino que eu preciso destacar, que na compreensão de Mateus, enquanto esses novos discípulos estão aprendendo o Evangelho, enquanto esses seguidores estão ensinando o Evangelho, enquanto o Evangelho está sendo proclamado, o que nós temos é uma disseminação do senhorio de Jesus Cristo e do reino de Jesus Cristo que chegou. Por isso que, enquanto essas pessoas obedecem essas ordens, eles também estão anunciando este reino que chegou. Por que é que vocês vivem de maneira diferente depois que vocês se tornaram cristãos? Por que vocês mudaram a referência de vida? Porque nós agora fazemos parte de um reino que foi implementado por Jesus e nós somos súditos dele. Então, tanto o ensino quanto a obediência são uma maneira de disseminar este reino de Deus que chegou em Cristo Jesus. Por isso que o ensino não é dissociado do discipulado. O ensino faz parte do discipulado. Por fim, após enviar esses discípulos para chamar outras pessoas, batizar essas pessoas e ensinar essas pessoas, Jesus diz para esses discípulos uma última coisa. Lembrem-se, eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse é o segundo aspecto da identidade de Jesus que Mateus faz questão de destacar aqui. Se os discípulos estão hesitando em sua fé, primeiro, Mateus apresenta Jesus como todo-poderoso. Ele tem autoridade. Ele está em pé de igualdade com Deus. Além disso, agora Mateus está dizendo que Jesus é onipresente. Ele acompanhará os seus discípulos. Ele fará isso todos os dias até o final. A presença de Jesus estará com eles ao longo de toda a história.
incluindo a história humana que se seguirá. Para encerrar essa aula, então, eu quero pegar tudo isso que disse a vocês e tentar apresentar um resumo dessas ordens de Jesus para que a gente finalize com algumas aplicações. O resumo que eu quero ler com vocês é este que está posto aqui pelo Craig Keener. As instruções de Jesus incluem um imperativo cercado por 3 cláusulas particípias. Deve-se fazer discípulos para Jesus indo, batizando e ensinando. Conjugada com discipular, a ensinar envolve uma instrução não menos séria do que os sábios judeus forneciam normalmente aos seus alunos. Por causa da identidade de Jesus, ele é onipotente, ele é onipresente, ele dá uma missão aos seus seguidores. Primeiro, é preciso ir, e indo é preciso fazer discípulos para Jesus, anunciando para essas pessoas de lugares mais diversos e as pessoas mais diversas sobre a chegada do reino de Deus. Além de ir, este anúncio é preciso ser acompanhado pelo batismo. O batismo é essencial para as pessoas que querem fazer parte do reino. Porque no batismo elas reconhecem que há um padrão de vida diferente, que elas não conheciam e que elas não tomavam como referência e que agora elas precisam se orientar por ele. O batismo é essa confissão pública de arrependimento, onde a pessoa se compromete com um novo modo de vida. Ela está disposta a seguir Jesus e submeter a sua vida a partir das ordens de Jesus. E essa é a terceira tarefa. Mas veja, só é possível viver de modo adequado a quem faz parte do reino de Deus, a um discípulo de Jesus, se você é ensinado e se você obedece. É preciso, portanto, ensinar e obedecer. Ou seja, não é apenas converter pessoas a Jesus. É preciso se preocupar em ensinar essas pessoas as ordens de Jesus para que elas possam obedecer. Tendo feito, então, essas explicações, eu queria caminhar para a nossa última sessão da aula. Para encerrar, eu quero fazer aqui algumas aplicações sobre algumas lições valiosas que nós tiramos deste texto que comumente é chamado da Grande Comissão. Primeira aplicação. Todo cristão é comissionado para ir fazer discípulos. Sabe o que isso significa? Significa que depois de você ter sido incluído no reino de Deus, a tarefa que lhe está sendo dada é testemunhar disso a outras pessoas. Eu devo ir anunciar a outras pessoas de lugares mais diversos e pessoas mais diversas que elas também podem ser incluídas nesse reino. E fazer discípulos é uma tarefa que apenas discípulos podem fazer. E sabe por que apenas discípulos podem ir fazer discípulos? Porque eles podem testemunhar do amor, da graça e do perdão de Deus. Eles podem testemunhar, e esse testemunho ele é maravilhoso, principalmente em Paulo, escrevendo a Timóteo: em mim, o pior dos pecadores, Cristo demonstrou a grandeza da sua paciência para que eu servisse como exemplo aqueles que seriam salvos. Discípulos são essas pessoas que dizem: olha, não havia mérito nenhum para eu ser salvo, eu não fiz nada para merecer isso. Eu não merecia esta salvação e sem mérito, pela graça de Deus, ele me deu esta dádiva. E eu criei em Jesus como Salvador, confessei Jesus como meu Salvador e fui salvo por Cristo Jesus. Se Cristo salvou uma pessoa como eu, por que ele não pode salvar uma pessoa como você? Nós somos testemunhos do que Cristo pode fazer na vida de um pecador que se arrepende. Por isso que todo cristão é comissionado a ir fazer discípulos. A sua vida é uma prova do grande amor de Deus. Segunda aplicação. Toda pessoa que deseja ser cristão precisa ser batizada. Não é uma opção.
O batismo é imprescindível à vida cristã. Mas por quê? Por que Jesus coloca o batismo como imprescindível? Porque no batismo, a pessoa reconhece publicamente que ela se arrepende da maneira como ela estava vivendo. Publicamente, a pessoa assume um compromisso de seguir a Jesus, de obedecer a Jesus e de se devotar a Jesus. Por isso que o batismo é imprescindível. Porque depois de você se assumir como cristão, o que se espera é que publicamente você reconheça quem é o seu Salvador. Você reconheça o que é que o seu Salvador fez por você. E você reconheça que existe um padrão de vida que você não estava vivendo. Por isso que, para pessoas que não têm o senso de pecado, não faz o menor sentido o batismo. Porque pessoas que se acham boas, adequadas e puras, elas simplesmente não se consideram pessoas que precisam ser salvas. Um ponto indiscutível da salvação é a noção que você não consegue se salvar e que você precisa de um Salvador que vai lhe indicar um padrão de vida que você não conseguiria viver. Mas como seu Salvador, além de te salvar, ele ainda vai lhe capacitar a viver este padrão de vida. E é isso que o Evangelho está anunciando para as pessoas. Ele não só nos salva, como ele nos dá o seu espírito encorajador, que nos dá boas motivações e, além disso, nos dá poder para obedecer a tudo isso. Isso é maravilhoso. E por isso que o batismo é imprescindível. Porque no batismo o que você está fazendo é reconhecendo a sua incapacidade de se salvar, reconhecendo a sua perversidade e maldade e reconhecendo que Jesus tem um padrão de vida diferente, mais elevado, que você precisa se submeter. Pessoas que não reconhecem isso, não se batizam, não querem se deixar batizar e nem querem clamar a Jesus como Salvador. Terceira aplicação. Os seguidores de Jesus não discipulam outros para si mesmos. Apesar da ordem de Jesus ser muito clara, por algum motivo, alguns cristãos se perderam nessa ordem. Ao invés de ir fazer discípulos para Jesus, nós estamos pensando em fazer discípulos para nós mesmos. O que não faz o menor sentido. Discipulado não tem a ver com manipulação. Discipulado não tem a ver com dominar pessoas. E essa é uma linguagem estranha. Porque muitas pessoas falam de discipulado como se as pessoas estivessem debaixo da sua autoridade espiritual. Como assim? De onde se tirou essa conversa de autoridade espiritual? Você é o quê? Uma potestade? Você é um demônio? O que você é? Autoridade espiritual? Mas eu não sou discípulo de Jesus? Não, você é meu discípulo. Você está debaixo da minha autoridade. Não faz o menor sentido esse tipo de coisa. Porque nós não fomos chamados para preparar discípulos para nós. Nós somos chamados para preparar discípulos para Jesus. E dar a esses discípulos autonomia para que eles possam obedecer. Nós ensinamos e eles precisam obedecer. E só obedece quem tem essa autonomia. Só que se eu dou autonomia à pessoa, eu não consigo manipular a pessoa. Eu não consigo dominar a pessoa. Então o que nós fazemos? Nós tiramos a autonomia do discípulo. E nós nos tornamos reféns da nossa sapiência, reféns da nossa autoridade e dessas linguagens que nós vamos utilizando para manipular pessoas. Discipulado é uma tarefa muito simples. É ir anunciar o reino de Deus que chegou em Jesus, mostrar a essas pessoas que se elas quiserem fazer parte desse reino é possível, elas precisam ser batizadas, a aplicação anterior, e elas precisam seguir Jesus. Elas precisam obedecer Jesus. E no final das contas, elas são discípulos de Jesus. E quem salva elas? Jesus. E quem vai prestar conta pela vida delas e pela maneira como elas viveram? Elas mesmas. E às vezes o que nós estamos colocando é mediações humanas para facilitar aquilo que não faz o menor sentido.
Os seguidores de Jesus não discipulam discípulos para si e não fazem discípulos para si. Isso se perde principalmente em período eleitoral, onde parece que ser discípulo de Jesus tem a ver com um alinhamento político. Isso é muito estranho. Nós não fomos chamados para obedecer ordens de políticos ou visões políticas. As ordens que nós precisamos obedecer são aquelas que Jesus nos deixou no seu evangelho. Quarta aplicação. O discípulo está além. Desculpa, o discipulado está além do evangelismo. Como assim o discipulado está além do evangelismo? Discipulado e evangelismo não são as mesmas coisas? Não. Não são as mesmas coisas. E eu queria ler uma citação do Osborne para explicar isso para vocês. Essa citação ela é importante porque ela esclarece a diferença que há entre discipulado e evangelismo. É crucial notar que o comando não é evangelizar, mas realizar a tarefa mais ampla e profunda de discipular as nações. Muitas denominações e grupos missionários entendem mal isso e gastam todo o seu esforço ganhando novos convertidos, em vez de ancorá-los na fé cristã. Jesus ordena que toda atividade missionária emula o seu padrão de discipular seguidores, como exemplificado neste evangelho. Nós não fomos comissionados por Jesus apenas para dizer às pessoas que o reino chegou. Nós também temos a responsabilidade de ensinar esses novos convertidos sobre o evangelho. O Osborne diz para a gente nessa citação que nós tendemos a fracassar em nossa missão quando nós não fazemos discípulos. Quando a nossa preocupação é só comunicar o evangelho, sem nos preocupar se essas pessoas vão entender o evangelho e obedecer o evangelho. O discipulado de nações, ele é realizado pelo anúncio, pelo batismo e pelo ensino de indivíduos nessas nações. É essa a grande missão que Deus nos deu. Não é apenas anunciar. É anunciar, batizar e ensinar todas as pessoas e indivíduos das nações mais diversas. A igreja tem que investir no ensino. A igreja precisa discipular pessoas e batizar pessoas. A tarefa precisa ser completa. E nós não podemos apenas anunciar a Cristo e não nos preocupar com o que vamos fazer com essas pessoas. Quando elas se converterem, quem vai ensinar a elas? O que vai ser ensinado a elas? E por isso que o número de pessoas que ouvem o Evangelho e não respondem ao Evangelho de maneira apropriada é tão grande. A quinta aplicação. O compromisso com o ensino é parte integrante de ser discípulo de Jesus. Isso é um ponto que eu estou destacando para complementar a aplicação anterior. Depois que nós anunciamos Jesus, batizamos pessoas, nós precisamos assumir o compromisso com o ensino. Ensinar essas pessoas e fazer com que essas pessoas obedeçam às ordens de Jesus. Me parece que o ensino em nossos dias, ele tem ganhado um status assim meio que anti-evangelho, né? Se você quiser fazer com que as pessoas venham à sua comunidade de fé, tire o ensino. Coloque outras coisas que sejam mais atraentes. E parece que em muitos aspectos há uma fala contra o ensino, né? A gente tenta chamar tudo de ensino. O ensino aqui é muito específico. Sabe o que é o ensino? É abrir o evangelho e explicar o evangelho. E dizer aos discípulos quais são as ordens de Jesus que eles precisam obedecer. Isso é ensino. E nós precisamos entender isso como parte do nosso compromisso. É muito simples. Você pergunte para uma pessoa para que ela liste aí pelo menos 10 ordens de Jesus para ela. E provavelmente ela não vai conseguir listar essas 10 ordens. Talvez ela vai listar coisas que não fazem o menor sentido, como usar terno e gravata, cantar hinos da harpa,
E são coisas que as nossas instituições vão criando para se organizar. Mas o que nós somos chamados e desafiados a obedecer são as ordens que estão no ensino apostólico, no evangelho. Por isso que o compromisso é tão importante. Depois que a gente evangelizou essas pessoas, batizou essas pessoas, a gente precisa gastar um tempo ensinando essas pessoas e estimulá-las a obedecer. Isso é um processo completo. E não tem como ter pressa com isso. Ah, nós ganhamos 1 milhão de pessoas num evento. Agora a gente precisa ensinar a 1 milhão de pessoas o evangelho de maneira contínua para que eles possam obedecer. E isso são compromissos que nós precisamos assumir com a ordem que Jesus está nos dando. Sexta aplicação. O Espírito foi enviado como presença capacitadora de Deus ao seu povo. Depois de dar a grande comissão aos seus discípulos, Jesus promete aos seus discípulos que ele sempre estará com eles. Jesus promete que eles não estarão só. Eles terão a presença de Jesus todos os dias. Mas como é que Jesus cumpriu essa promessa? Como é que Jesus está sempre com a gente enquanto a gente está indo fazer discípulos, batizando esses discípulos e ensinando esses discípulos? O evangelista João relata isso para a gente, João capítulo 14. E aqui nós temos a ideia completa do que Jesus disse lá e que na prática aconteceu. Jesus promete que está sempre com o seu povo, enquanto ele está no céu, e Jesus cumpre essa promessa enviando seu Espírito. O Espírito Santo é essa presença de Deus que está com o seu povo até que Jesus retorne. Veja comigo essa leitura. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Versículo 16. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Você percebe que maravilhoso? Jesus está anunciando, né, essa sua subida aos céus, esse seu retorno, mas ele fala também que ele não deixará essas pessoas sozinhas. Ele enviará outro da parte de Deus, ele enviará o Consolador, o Encorajador. Ele enviará o Espírito, que estará com eles. Então, a presença do Espírito nos capacita a testemunhar de Jesus. A presença do Espírito é um selo de que nós somos salvos por Jesus. A presença do Espírito é uma confirmação de que Jesus está no meio do seu povo por meio do carisma. A presença do Espírito é o que nos faz acreditar no Evangelho, porque o Espírito testifica dessas verdades. O Espírito, portanto, está agindo na igreja, por meio da igreja e em todas as esferas da igreja. Isso é maravilhoso para nós, Igreja do Senhor, porque estamos cumprindo uma missão e temos a presença capacitadora de Jesus, que nos auxilia no cumprimento desta missão. Eu espero que todo este conteúdo tenha lhe ajudado. Se o nosso bondoso Deus nos permitir, na semana que vem nós nos encontramos para uma nova série de estudos. Eu espero você então. Deus abençoe sua vida.